Segundo Samuel, capítulo de número 11. Está registrado assim no capítulo 11, versículo de número 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Dizemos amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor nosso, o Senhor tem presenciado cada coração que adentrou esta casa de oração nesta noite, para cultuar a Ti, invocando o Teu santo nome. E para aqueles que já estão, Senhor Jesus, membrados, Senhor, a Tua igreja, que é o Teu corpo, a Cristo Jesus. Tu és a cabeça deste corpo. E nós, cada um de nós, somos membros em particular. E queremos, ó Deus, Te pedir que o Senhor receba tudo aquilo, Senhor, as demais coisas que haveremos de ofertar a Ti. Principalmente, Senhor, o nosso coração, na inteireza, Senhor, do nosso coração, com sinceridade, a nossa adoração, a nossa reverência, Senhor, a Tua palavra, Senhor. E que o Senhor receba, Senhor, as nossas lembranças, as nossas memórias, que, Senhor, lançaremos sobre a cruz de Cristo Jesus naquele dia. Pois faremos, Senhor, este memorial a Ti nesta noite como Teu povo. E rogamos, Senhor, que o Senhor fale conosco aquilo que necessitamos e mais precisamos como Teu povo e Tua igreja. E que o Senhor tenha liberdade, Deus, de agir em cada vida aqui presente, ó Deus. Pois desde o princípio da palavra de oração e os louvores, nós desejamos, Senhor, ver a Tua presença neste lugar, nos abençoando, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Portanto, Espírito de Deus, Tu tens a primazia nesta palavra. E nós abrimos, Senhor, o nosso coração. E rogamos que o Teu Espírito Santo unja os nossos ouvidos, o nosso entendimento espiritual, para que essa palavra, Senhor, examine o nosso coração. E o Senhor faça a Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tomem assento. Graças a Deus, nós vencemos mais um mês, estamos reunidos como igreja e celebrando a ceia do Senhor. Isso faz com que nós nos fortaleçamos, faz com que nós venhamos ter um vínculo mais apertado de comunhão, de amizade e de harmonia. Isso faz com que nós cresçamos, porque nós estamos valorizando o ato, o momento em que iremos nos aproximar desta mesa e assim participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Queridos, a palavra que nós temos lido nessa noite, ela se encontra então nesse segundo livro. São 2 livros, e nesse segundo livro há uma passagem registrada pelo Espírito Santo de Deus. A inspiração ao escritor do fato ocorrido na vida do segundo rei de Israel. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos um caos entre as tribos ali, e nós vemos cada um tomando decisões próprias, cada um fazia o que bem entendia, não havia um governo centralizado, não havia então uma unidade de nação, de povo. E aí chega-se um tempo, aqui já o profeta e juiz Samuel, ele é constrangido por uma comissão de líderes israelenses ou israelitas, e eles pedem um rei. Samuel se sente constrangido, Samuel se sente entristecido, e Samuel vai falar com Deus a esse respeito. E na sua dor, e no seu fervor e zelo por Deus, ele se queixa diante de Deus pelo pedido daquele povo. E Deus dá a resposta então a Samuel, que viessem fazer a vontade daquele povo. E que eles não estavam desprezando Samuel, mas estavam desprezando o próprio Deus, a liderança e o amor, o cuidado, a provisão, a misericórdia, a bondade e a benignidade de Deus. Então nós vemos que é escolhido o primeiro rei chamado Saul. Não vamos nos ater a falar a respeito desse reinado e falar a respeito das loucuras e do Saul desviado. E nisso
quando Saul já é rejeitado, nós vemos Deus então escolhendo uma outra pessoa para reinar sobre Israel. E aquele azeite, aquele óleo então vai cair sobre a cabeça de um jovenzinho de lindo aspecto, formoso e de grandes virtudes. E nós conhecemos a história que Deus ordena a Samuel ir à casa deste jovenzinho, que tinha outros irmãos, levar o chifre com o azeite da unção, da consagração, e derramar sobre a cabeça daquele jovem que Deus escolhera como o rei. E esse jovem chama-se Davi. E Deus o constitui. E aí nós vemos a morte de Saul, uma morte vergonhosa, em derrotas, de batalhas, de guerras e fracassos. E aí nós vemos então, agora, nesse transcorrer dessa história, nós já vemos Davi, um homem sóbrio, um homem segundo o coração de Deus, um homem que venceu muitas batalhas, em que destronou muitos reis inimigos de Israel, que ampliou as fronteiras daquela nação, que fortaleceu, que enriqueceu aquele povo, aquela nação chamada Israel. Um homem de grandes conquistas. Um homem que Deus escolhera para ser rei, juiz e ali julgar todas as causas do povo e mostrar justiça e retidão. E nessa passagem que nós vemos aqui no capítulo de número 11, nós vamos ver que o escritor diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saíam para a guerra, certamente na época da primavera, Davi envia então o seu general chamado Joabe, envia os seus servos com ele e todo Israel, ou seja, o seu grande exército, liderado pelo general Joabe, sai à guerra para a destruição de um povo inimigo de Israel, chamado Amon. E o texto diz assim: para que eles cercassem aquela cidade, para que viessem destruir todos os filhos de Amon, os descendentes, todo aquele povo. E no final do texto que nós lemos, o escritor diz assim: porém Davi ficou em Jerusalém. Vamos imaginar essa cena. Davi certamente chama todo o seu exército, chama o seu general, ele dá as ordens ao seu general, as táticas de guerra já estavam todas delineadas, e estavam esperançosos, convictos que haveriam de vencer aquela batalha. E todos os servos de Davi acompanham então o grande general Joabe com aquele grande exército, e eles saem marchando rumo a Ralá para ali cercá-la e destruí-la. Davi, porém, permanece em Jerusalém. E diz o texto, ali no versículo 2, que acontece que na hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andando e passeando pelo terraço da casa real, ele viu do terraço uma mulher que estava se lavando ou se banhando, e era esta mulher muito formosa à vista. E Davi envia então, primeiro ele pergunta: quem é aquela mulher? E veio rapidamente a resposta dizendo: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? E nesse momento, então Davi começa a maquinar pensamentos, e os seus desejos da sua carne começam a aflorar e tomar forma na sua mente, e os seus desejos ao ponto de se consumar o ato do adultério. E nós vemos que Davi então manda uns mensageiros na casa desta mulher, esposa de Urias, e trazem ela. E quando ela entra na casa ali real, no palácio, ele a seduz, se deita com ela, e ela estava em tempo fértil, e o texto diz que ela fica grávida do rei Davi. E diz o versículo de número 5 que a mulher concebeu. E aí nisso, quando ela percebe que o seu ciclo menstrual parou, e ela percebe que está grávida, ela manda uma mensagem ao rei Davi,
e diz: estou grávida. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Olha só, irmãos. Davi era para estar adiante de todo o seu exército como rei. Davi devia estar ali ao lado de seu general, incentivando e estimulando toda a tropa, todo o exército com seu exemplo. E no entanto nós vemos a indolência de Davi. Aí nós vemos ele fraquejando moralmente. E ele cede aos desejos daquela natureza pecaminosa. E o seu desejo, quando ele olha, ele cobiça aquela mulher que estava se banhando. Aí talvez você diga assim: mas como uma mulher se banharia ao ar livre? Evidentemente que Urias, quando estava em sua casa com sua esposa, certamente Urias via quando sua esposa se banhava e evidentemente guardava de todos os olhares de vizinhos e de quem quer que seja, ou seja, escolheu um bom local para ter a sua privacidade e a sua intimidade de higiene. Mas o local em que Davi morava ali no Palácio Real, tivemos a oportunidade de conhecer os restos arqueológicos lá do Palácio de Davi em Jerusalém. E aquilo tem uma visão muito grande daquele pequeno vale, parece um vale que sobe assim. E aí você tem a visão total daquelas casas lá embaixo, que até hoje tem as casas. E aí você observa todo aquele movimento. E Davi então observa e começa a desejar esta mulher. E ele já começa então a maquinar. E ele cai, seduz e cai no adultério. Quando a mensagem vem que ela diz: eu estou grávida, ele sente o peso do que ele tinha feito. Aí então ele começa a maquinar. Irmãos, veja que quem registrou essa história desse grande homem foi o Espírito Santo de Deus. Ele mostra aqui a nós, a todos nós, que nós carecemos de perdão dos nossos pecados. Que todos nós somos pecadores e carecemos e necessitamos ser perdoados pelo sangue da cruz de Cristo Jesus. Deus não escondeu nenhuma falha, nenhum pecado de Davi, mas mostrou de forma clara, nesse registro, que não importa quem quer que seja o título que possua, temos que evitar o quê? O que apanhou o coração e envolveu o coração de Davi, que foi a sua preguiça, a sua ociosidade, a sua indolência. Porque se ele como rei era para estar na guerra, por que ele estava deitado, sendo que o seu exército estava lutando as guerras do rei? Queridos, nós como igreja, nós fomos alistados em um exército, em uma milícia, para militar pela causa do Mestre Jesus, ou seja, a pregação do Evangelho, a imposição de mãos para curar, a expulsão de demônios, adorar a Deus, servir ao Senhor, servir ao próximo, ser bênção para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Lutar contra a carne, contra homens, não. Paulo explica muito bem que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta, Paulo diz que é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então é uma luta em que, se eu não tenho uma visão espiritual, se eu não tenho uma visão da palavra, ou melhor, se eu não tenho conhecimento dessa palavra, como é que eu vou manusear a espada do Espírito, que tanto pode atacar como pode me defender? E Paulo, ele expõe perfeitamente, colocando aqui todo o aparato do soldado romano da época, que era uma máquina de guerra nos tempos de Paulo, e ele começa a descrever esse uniforme, esses armamentos na vida deste verdadeiro crente, quando ele diz em Efésios capítulos 6 e 10, e aí adiante: no demais, irmãos, ele está falando para mim e para você, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei
vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, daí eu faço a pergunta, do que se revestir? Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí a recomendação de Paulo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então haverá dias maus. Para mim resistir e não sucumbir nos dias maus e nos dias que sou tentado em alguma área da minha vida, eu preciso estar o quê? No princípio do versículo 10 ele diz assim: fortalecido no Senhor. Eu tenho que buscar o fortalecimento. Ora, irmãos, por que você tomou um café da manhã? Ah, pastor, eu tenho um costume. E por que você almoçou? Porque eu preciso me alimentar e me fortalecer. Eu trabalho, tenho atividade mental, tenho atividade física, tenho isso, tenho aquilo. Eu preciso viver, é óbvio, é lógico. Mas e o meu espírito? A minha alma? No que tem se fortalecido? Se eu zelo e cuido do meu corpo físico, da minha alimentação, da minha dieta, isso não é bom para comer, isso é bom, isso me fortalece, isso me enfraquece, isso me anima, isso aqui me deixa para baixo, isso aqui me aumenta a minha pressão, isso aqui baixa, isso aqui não é bom para mim comer. Eu sei distinguir. Mas e espiritualmente? O que eu tenho alimentado a minha alma e o meu espírito? A recomendação de Paulo é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e haver um revestimento dessa armadura de Deus, para que nesse dia mau nós possamos resistir esse dia. Havendo tudo, feito tudo, ficai firmes, inabaláveis. Eu me torno inabalável. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus já fez a sua oração, no dia que ele fez a sua oração sacerdotal, ele ora ali no capítulo 17 de João, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então essa palavra, essa verdade, é eu estar então cingido os meus lombos com essa verdade, e vestido uma couraça, a couraça da justiça, calçados os meus pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, aí ele vai falar do escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas, todos os dardos. Quem lança esses dardos? Satanás. Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Muitos escudos da antiguidade eram de madeira, revestidos de peles de animais. Quando vinha aqueles dardos, aquelas flechas inflamadas, o soldado levantava e se protegia. E ali ele conseguia arrancar daquela madeira aquelas setas inflamadas, e aquilo era defesa, assim como também empurrava o inimigo e poderia usar até como uma arma, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e aí ele recomenda a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Aí vem aliado a oração. Então meu fortalecimento é através da oração, é através da leitura, meditação desta palavra, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, porque o Espírito de Deus nos ajuda. Paulo diz que o Espírito Santo nos ajuda, porque nós muitas vezes não sabemos como orar, como pedir, e ele então está intercedendo junto ao trono de Jesus, na sua intercessão celestial, lá no seu ministério celestial. Jesus está intercedendo por cada um de nós, pela igreja dele, por súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica pelos santos, ou seja, orando uns pelos outros. E é interessante que Paulo também pede oração. E por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo está rogando à igreja que os santos orassem por ele também, para que quando ele abrisse a boca em qualquer situação, ele tivesse
palavras, e palavra com confiança, para que o evangelho fosse notório através de suas palavras. Paulo então descreve esses elementos que faziam parte do uniforme, os seus armamentos, seus instrumentos de defesa desse soldado. E nós somos esses soldados. Então a minha luta não é a minha luta contra um irmão ou contra uma irmã, contra o meu vizinho, contra um colega de trabalho, contra alguém que me afronta. Não. Nós temos que entender, irmãos, quem está movendo, quem está instigando tais situações. Para isso nós temos que ter o quê? Um discernimento no espírito. Evidentemente que muitos ataques, situações que se passam, muitas das vezes, de inimizades ou atritos, não é instigado diretamente por Satanás, porque aí Paulo vai falar da velha natureza, a velha natureza adâmica, em que ama as coisas da terra, que ama a inimizade, que ama a contenda. E isso Paulo aborda as obras da carne, ali em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 19, e ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a outra versão que diz assim, fornicação, lascívia, a impureza, libertinagem. Aqui Paulo está classificando 3 obras da carne, ou seja, instigadas pela velha natureza, dando-se vazão à sua carne. E aí ele prossegue dizendo também sobre a questão de idolatria, que tem tirado o meu foco. O que eu amo mais do que esse Deus que eu digo que eu amo? O que eu amo mais? Esse Cristo que me salvou. O que tem tomado, se porventura está tomando o teu coração, o primeiro lugar de Deus e do Senhor Jesus? E aí Paulo fala sobre feitiçarias. E hoje vemos, como nunca, a coisa escancarada, aberta, até estes que estão no mundo do ocultismo, procurando ganhar outros para trazerem as mesmas práticas que é condenável pelas Escrituras Sagradas. Nunca vimos um crescimento na busca do ocultismo, principalmente por jovens, por adolescentes. Eu estava num shopping há muito tempo atrás, e eu fui na seção dos livros, na livraria Curitiba, num shopping em Curitiba, e eu estava procurando um determinado livro, e de repente 2 jovenzinhas, em torno de 12 aninhos, passaram por mim, e as duas conversavam, e como eu estava ali na seção de livros religiosos, eu procurava então aquele tema, e comecei a ouvir a conversa daquelas 2 jovenzinhas. E elas então diziam: nós precisamos encontrar aquele livro. E aí quando eu percebo, olho de canto de olho, elas pegam livros a respeito de bruxaria, de ocultismo. E ali quando elas pegavam o livro, viam o título e folhavam, elas se deliciavam naquele momento. E eu fiquei pensando: meu Deus, que situação. Não imaginam que porta que estão querendo entrar, em que para muitos não há saída ou não há volta. Então hoje nós estamos vendo esse apelo e esse desejo às coisas ocultas. Aí recebemos às vezes pedidos de oração, pedidos de visita, porque pessoas não conseguem dormir à noite, porque vem vulto nos quartos. Nós ensinávamos um grupo de crianças aqui em Campina Grande do Sul, e ainda está lá aquele grupo de crianças sendo zelado, cuidado pelo irmão Nélio e a irmã Cris. E um dia nós falávamos justamente sobre os anjos. E eles queriam saber sobre os demônios também. E quando eu comecei a falar como é a atuação dos demônios, um menininho já levantava a mão e disse assim: tio, eu vi algo no meu quarto. O outro levantou a mãozinha: eu escutei barulhos na cozinha, mas não havia ninguém. O outro começou a contar também um outro fato de um vulto que viu. E o outro disse: minha mãe vê. E eu comecei a olhar para aquelas crianças e comecei a imaginar quanta perturbação. De repente, passou uns dias, uma mãe liga e diz: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Minha criança, minha menina de 4 anos, vê quando ele entra pela janela da cozinha. E começa a escrever nos azulejos, os azulejos da cozinha começam a estralar e rachar.
E ela diz que tem tal formato, assim, assim, assim. Eu clamo a Deus e peço misericórdia de Deus. E se eu vou orar assim, e Deus vai repreender, oramos. Posteriormente encontramos a irmã, e ela disse assim, parou. Eu disse, você já imaginou como entrou? E ela disse, eu imagino, irmão. Por uma boneca que ela ganhou de uma amiga que frequenta o ocultismo. Queridos, quando Jesus diz que Satanás, o ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir, nós não podemos brincar com isso. Ele vem para matar a nossa fé. Ele vem para matar a nossa honra. Ele procura matar a nossa integridade. Ele procura macular o nosso caráter. Ele procura roubar o que temos mais de precioso, que é a comunhão com o Espírito de Deus. Ele procura destruir. Nós temos que ter consciência que nós estamos lidando com o mundo espiritual. E eu faço uma pergunta. Por que muitos crentes têm medo de pessoas que são possessas, caem endemoniadas? Aí vem as respostas mais esfarrapadas. Ah, eu não estou preparada. Ah, eu não estou preparado. Ah, eu não tenho ministério. Ah, eu não tenho dom para expulsar. Oh, meu querido. Expulsar demônios não é dom, meu irmão. Não é ministério. Jesus disse que aqueles que viessem a crer no seu nome se tornariam seus filhos. E que por sua vez sinais seguiriam aqueles que crescem, e no seu nome imporia as mãos sobre os doentes, curaria, falariam novas línguas, expulsariam os demônios, e nem se bebesse alguma coisa mortífera não lhes faria dano nenhum. Ou seja, os sinais seguem aqueles que creem. A responsabilidade do marido, do homem da casa, se ele é crente, ele é o sacerdote da casa. Ele que então deve ser o quê? Aquele intercessor pela esposa, pelos filhos, se tem filhos, se tem netos, pela família, se posicionar, se vê alguma coisa estranha acontecendo, ele tem autoridade no nome de Jesus para expulsar qualquer obra das trevas. Eu pergunto a vocês como igreja nessa noite, vocês perceberam, prestem atenção aqui, vocês perceberam o louvor dessa noite? Vocês perceberam como ele foi além de 2, 3 quadras lá para baixo? Ou não perceberam? O que é isso, irmãos? Quando nós oramos e pedimos que o Senhor nos cerque com um muro de fogo, e que o Senhor desmanche todas as obras das trevas contra essa igreja, a palavra de Deus ela começa a fluir, o louvor começa a fluir. E hoje mais uma vez encontrei uma família que diz que ouve os hinos da Hope lá na casa dela, porque o som chega lá na janela e penetra na casa deles. Eles são crentes de outra denominação, e eles se alegram pela ministração da palavra do hino, da música cantada, da música tocada pelos instrumentos. Então há uma guerra, para que isso não seja afinado, para que haja desencontro, para que haja inimizade, para que isso não se torne celebração ao nome do Senhor, em que você não chega um momento da celebração, do teu louvor, do teu cântico ali, que engasga. Por quê? Porque a lágrima desce, você se sufoca e não tem como segurar e expressar. Glória a Deus, aleluia, eu te amo, eu te louvo, Jesus. Porque o louvor fala, a mensagem escrita de um bom hino, de um bom corinho, que é bíblico, fala o nosso coração. Então quando a igreja está orando, as trevas estão se dissipando, estão saindo, a abertura para entrar a ação da palavra do louvor que liberta. Glória ao Senhor Jesus. Veja, irmãos, então, Paulo aqui está falando de 3 tipos de obras da carne, a sensualidade, essa prostituição, fornicação, engloba o adultério, a impureza de olhos. Qual é a porta da alma? Não são os olhos? Eu olho, eu imagino, e isso desce ao coração, que pode se tornar em uma ação. Voltando a Davi, Davi estava ocioso.
Veja que o texto que nós lemos diz que ele estava no leito. Ele cansou de ficar descansando. Ele estava como um preguiçoso, um negligente, e demonstrando irresponsabilidade para com seu povo. Ele então sai da sua cama e vai dar um passeio. E nisso os seus olhos desejaram, desceu ao coração e se consumou a prática do pecado. Davi tinha tudo naquele momento para confessar o seu pecado diante de Deus. E não querer encobrir o seu mal que ele tinha feito contra Deus em primeiro lugar. E contra uma pessoa que era fiel a ele, que estava lutando as suas guerras. O seu oficial chamado Urias. Davi não levou isso em consideração. Ele preferiu ocultar. E nesse ocultar, a maquinação do mal gerou um mal maior. E o pecado ou o abismo vai chamar outro abismo. E a maquinação então de Davi é matar, a princípio, cobrir o pecado, enganando Urias, como se aquele filho, aquela criança, fosse dele, de Urias. Veja que ele manda um recado então a Joabe, o general, manda Urias para cá. E Urias, então obediente, ele vem da guerra e ali então ele é recepcionado pelo próprio rei. Que honra, certamente Urias imagina, que honra entre tantos oficiais. Davi me chama logo eu, mas vendo Urias, o rei então, dissimulado, o coração cheio do pecado, ele passa a perguntar a Urias, como está a guerra? Olha a hipocrisia. Como está a guerra? E Urias então começa a dar o relato, como está a guerra, como está o povo, como estava Joabe, o seu grande general. E aí então, na maquinação de Davi, ele diz assim a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei, as porções do alimento da mesa do rei. Ele deu o melhor para Urias. Diz, tira uma licença, vai descansar, vai para tua casa, toma teu banhinho, se deita com tua esposa, com tua mulher. Agora vamos ver a atitude de Urias. Esse cara está saindo da guerra. Ele deve estar sujo, certamente com algum ferimento, magro, desgastado psicologicamente, que ele viu muito sangue, muita morte. E ele está dizendo, a guerra vai bem, rei. A guerra vai bem. Joabe vai bem. Nós vamos vencer essa guerra. Ele está feliz, porque ele é fiel. Ele amava Davi. E Davi já estava maquinando tudo isso. Recepcionou. Deu para ele como se fosse uma bonificação. Deu uma ordem, né? Vai, lava os teus pés. E sai Urias da casa então real. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Aí vem os servos de Davi e dizem assim, rei, Urias não desceu na casa dele. Urias está dormindo na porta do palácio, junto com os demais servos. Davi fica desesperado. A maquinação continua do mal. Davi chama a Urias, não vens tu de uma jornada? Você não está cansado? Você não está desgastado? Por que você não desceu para a tua casa? Ele estava batendo um desespero em Davi. E disse Urias a Davi, ai meu Deus, olha essa resposta de Urias. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados lá no campo. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida, rei, pela vida da tua alma, não farei essa coisa. Então Davi começa a imaginar o que eu vou fazer. Não consegui convencê-lo. Então ele disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, venha para cá. E amanhã te despedirei.
Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E Davi o embriagou, embebedou-o. E à tarde, saiu a deitar-se na sua cama. Saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, não desceu na sua casa. O rei deixou ele bem bêbado. Se agora o cara está bêbado, mas ficar desejoso de descer a casa e se deitar com a mulher dele. Ele saiu do palácio, foi deitar com os demais servos, mas não desceu na casa. A fidelidade desse homem é gritante. As suas convicções de reverência, de respeito ao rei, a sua demonstração de amor e de lealdade à sua terra, ao seu povo. No entanto, ele não imaginava que esse rei já tinha dormido com sua esposa e engravidado a sua esposa. Ele não tinha conhecimento porque ele não desceu à sua casa, ele não viu a face de sua esposa. E aí sucede que de manhã, Davi então naquela noite certamente maquinando mais alguma coisa, e ele chega a uma conclusão: eu tenho que ocultar esse mal. E ele escreve uma carta, e na carta dizia assim: ponha Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de trás dele, para que ele seja ferido e morra. Ele escreve aquela carta. E aí ele chama então Urias. Urias, bom dia, Urias. Meu grande oficial, homem fiel. Essa carta é endereçada ao general Joabe. Entrega a ele. Certamente Urias, sim, meu rei, farei com presteza, com agilidade e com prontidão. Vai. Não sabia ele que estava levando a sua sentença de morte a Joabe. Quando ele entrega aquela carta a Joabe, Joabe então vê os pedidos do rei Davi. Forma-se um pelotão e vai ser colocado onde mais caía flechas e lanças, e lançavam-se pedras, lá no furor, no calor da batalha mesmo. E quando Urias está lá pelejando pelo rei, pelo seu povo, honrando a Deus, ele é atingido porque os demais se retiram e deixam só, para que assim ele viesse morrer. E o texto diz assim, e morreu Urias o heteu. Irmãos, não podemos brincar com o pecado. É isso que Deus nos mostra nesse relato. Veja que alguns até seguram a respiração aqui entre nós. Estamos sérios. Porque é uma história triste. Porque isso mostra o efeito do pecado, os malefícios do pecado. E aqui então, o rei fica sabendo, Davi fica sabendo. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga, por que você chegaste tão perto da cidade a pelejar? Você vai dizer o seguinte, não sabia vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque? E ele vai dizendo, olha, houve uma peleja de guerra, uma batalha, foi lançado pedras sobre alguém ali, sobre Abimeleque, o filho de Jerubessete. Lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma grande pedra corredora, de que morreu em Tebes. Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro Davi, na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós do campo, e porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Ele está explicando a batalha. Até os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos, reis. Alguns também morreram, além de Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro, diga ao meu general Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada
tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça tu assim. Vai, fala isso para ele. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. Veja o versículo 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Por essa coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi despreza a Deus. Davi achou que Deus não haveria de ver cada ato, cada procedimento e cada pensamento do seu coração, cada ação. O pecado endurece o coração. E aí Deus toma uma providência. Ainda nós vemos que é uma providência da graça de Deus, a compaixão de Deus quanto à vida de Davi. O capítulo 12 vai falar de Natã, esse profeta. E Deus então chama o profeta. E graças a Deus, irmãos, que Deus tem levantado homens e mulheres como profetas de Deus, entregando a palavra, pregando a palavra. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos filhos obedientes e tementes a Ele. Então Deus levanta Natã. O Senhor enviou Natã a Davi. Ele entra a Davi. E aí ele entra contando uma história para Davi. E o rei prontamente vai receber o homem de Deus, profeta de Deus. E Natã diz assim: rei, Davi, havia uma cidade, e nessa cidade havia dois homens. Um era muito rico e o outro era pobre. Esse homem rico, ele tinha muitas ovelhas e muitas vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e ele criara ela. E ela havia crescido até com seus filhos. E muitas vezes ele até comia ali junto à mesa deles. Quando ela ia dormir, ele pegava aquela cordeirinha e colocava no peito. E ela dormia. E ele tinha aquela cordeirinha como uma filha. E veio um viajante na casa do homem rico e deixou este de tomar das suas ovelhas e de suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeirinha do homem pobre, preparou, mandou matar, mandou preparar e serviu aquele homem que veio visitar a casa dele. Então o furor, diz o texto, então o furor de Davi acendeu-se de grande maneira contra aquele homem. E ele então passa a dizer ao profeta Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado. E a lei dizia isso, a lei de Moisés falava, tinha que pagar 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, o primeiro rei, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque pois desprezastes a palavra, preste atenção nisto, quando Deus fala para Davi através da boca do profeta Natã. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo,
o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. O homem de Deus entregou a mensagem e deu as costas ao rei. E a criança adoece. E Davi chora. E Davi geme. E Davi jejua. E pede compaixão de Deus. Mas Deus retira aquela criança. E a criança morre. E aí nós vemos no transcorrer da história de Davi que a palavra profética de Natã se cumpre literalmente. Em que nós vemos na sequência dos textos que Amnon ama Tamar e comete incesto. Ou seja, o meu irmão dessa moça chamado Tamar, ele a estupra. Há um estupro na família de Davi. Aí nós vemos na sequência lá Absalão, o seu filho predileto, que se rebela contra Davi, querendo tomar o seu reino. E ele, aconselhado pelo avô de Betseba, que viesse então tomar as mulheres de seu pai, pois Davi tinha fugido de Absalão, que viesse fazer uma tenda exatamente no terraço do palácio real, da casa real, aonde Davi, na sua ociosidade, ele sai e passa a desejar aquela mulher de Urias. E naquele local, Absalão dorme com as mulheres que pertenciam a Davi. Aí você vai me dizer assim: mas Deus não tinha perdoado Davi? Sim, Deus tinha perdoado Davi. Porém, queridos, existem as consequências do pecado que vão acompanhar. Houve o perdão. E aí nós vemos o Salmo 51, a maneira como Deus faz com que o coração de Davi se derrame na sua presença. E Davi então começa a pedir misericórdia a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E ele começa a pedir: Senhor, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente. Esse é o desespero de um pecador arrependido. Quantos que ao pecar preferem ocultar e esconder? Quantos que pecam, escondem o seu pecado e acham que o tempo apagará o pecado? Veja o que Davi fala neste salmo. Ele roga: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Será, irmãos, igreja do Senhor, que quando pecamos, erramos? Será que nós clamamos a Deus: Deus, me lava, me purifica de todo pecado, não quero voltar a essa prática? Será que clamamos? Ou continuamos numa caminhada errônea? Aí Davi diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, puro quando julgares. E aí ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele pede: purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga toda a minha iniquidade. Olha o desejo do versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário, ou um espírito pronto para obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases com sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas com holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Essa foi a oração de Davi. Esse foi o derramar do seu espírito, do seu coração. Davi confessando o seu pecado, Davi então suplicando perdão, Davi rogando que Deus renovasse nele um espírito reto. Aí nós vamos ver o efeito dessa oração de Davi ali no Salmo de número 32, para nós encerrarmos. Veja o coração de Davi agora, irmãos. Davi está dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto ou apagado. Bem-aventurado um estado de felicidade tamanha. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, ou seja, enquanto ele encobriu o pecado, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Olha o estado deste coração que sentiu o perdão dos seus pecados, que sentiu que foi lavado os seus pecados, que foi purificado, em que o Senhor continuou dando porções do seu Espírito Santo sobre a vida deste homem. Irmãos, Jesus levou as nossas culpas no Calvário. Jesus se colocou no nosso lugar, nós merecíamos a cruz. E Ele foi o Cordeiro imaculado, ofertado ao Senhor nosso Deus em nosso lugar. Ele assumiu as nossas culpas. Quando João fala que se nós confessarmos os nossos pecados, e que Ele, dizendo Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados, de todas as injustiças, nós temos que crer que Ele continua a perdoar, a restaurar laços de comunhão, laços de amizade. Ele continua a realizar a sua obra da redenção, salvando vidas e transformando. O desejo de Deus é que nós venhamos nos santificar através desta palavra. Ela nos leva a uma obediência integral, não parcial, não naquilo que apenas nos convém. Ela nos leva a nos fortalecer e se alegrar no Senhor. Eu peço que você se ponha em pé para nós orarmos a Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar. Eu queria que você refletisse nessa palavra. E é uma palavra de reflexão, uma palavra de advertência a todos nós, a não pecarmos.
Se porventura pecarmos, nós temos sim um advogado diante de Deus que chama-se Jesus Cristo.